Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, mais uma vez aqui estou para cumprir o ID do Senhor Jesus, pregando este Evangelho. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim o Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos ouvido muitas vezes em púlpitos aí pelas igrejas, ou em pregações várias, em rádios, etc., dizerem o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra está dizendo o seguinte: e todas essas coisas nós devemos buscar. Então, no contexto, quais são essas coisas? Porque se nós dissermos e as demais coisas, aí entra tudo. Você vai poder todas as coisas, mas ele está falando aqui especificamente no seguinte. Vamos retornar a partir do versículo 25. Começando do versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um desprezar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais do que o mantimento a vida não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ansiosos, inquietos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Prossigamos. Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Essas coisas: comer, vestir, beber. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vem a reboque. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós vemos aqui no comentário dizendo: não andeis cuidadosos. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. Não é pecado e cada um deve realmente se preocupar e cuidar. O que ele está falando é o seguinte: o que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa, revelando sua falta de fé no cuidado e no amor paternais de Deus. Então, nós não podemos inverter as coisas, colocar o carro na frente dos bois, não procurar em primeiro plano, em primeiro lugar, o reino de Deus, mas buscar primeiro as coisas. Vamos falar isso mais adiante. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aqueles que seguem a Cristo são conclamados a buscar acima de tudo mais o reino de Deus e a sua justiça. O verbo buscar, preste atenção, o verbo buscar subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Cristo menciona dois objetos da nossa busca: o reino de Deus. Devemos buscar diligentemente a demonstração da soberania e do poder de Deus em nossa vida e em nossas reuniões. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no grandioso poder do Espírito Santo para salvar pecadores, para destruir a influência demoníaca, para curar os enfermos e para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Buscar o reino de Deus é isso. E é também procurar de forma muito positiva crescer no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e no conhecimento das Escrituras. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, crescer em santidade. Buscar a sua justiça, o segundo objeto da nossa busca. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer aos mandamentos de Cristo. Ter a sua justiça, permanecer separados do mundo e demonstrar o seu amor para com todos. É esta a intenção, é esta a fala do Senhor Jesus. Não é inverter os valores. Eu vou para uma igreja evangélica para ficar rico. Porque eu já ouvi muitos testemunhos dizendo que a pessoa foi e participou de uma campanha e então prosperou. A atividade empresarial prosperou. Eu vou para isso. Não! Nós temos que ir para crescer em santidade, aprender do Senhor, ser obediente, ser discípulo do Senhor Jesus, crescer em santidade, estar pronto para o trabalho do Senhor. Estas coisas, prosperidade, o comer, o vestir, o beber, virão, porque Deus supre as nossas necessidades. Deus supre a necessidade dos seus filhos.
É isso que diz a Bíblia. Não é inverter os valores. Eu vou participar de uma campanha, eu vou ser evangélico para ser rico. Rico em quê? Você vai ser rico em amor? Não, quando a pessoa diz assim, vai para ganhar din-din mesmo, é para ser rico, ganhar muito dinheiro. Então, não é essa a finalidade da pregação da palavra do Senhor. Buscar o Reino de Deus é ser partícipe do Reino de Cristo. É ser salvo. É ter morada garantida no céu. É ser nesta terra forasteiro. E não estar endeusando as riquezas. Porque sobre riqueza, que diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, as riquezas. No original é mamão, riqueza, mamão, um termo aramaico significando dinheiro ou outros bens terrenos valiosos. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode ao mesmo tempo servir a Deus e às riquezas. Preste atenção. Nós vimos aquele caso do jovem rico que se apresentou ao Senhor Jesus querendo saber o que deveria fazer para ser salvo. Ele era possuidor de muitos bens. E Jesus disse, olha, você está dizendo que já faz isso e aquilo, cumpre os mandamentos, você não rouba, não mata, tudo bem. Mas você precisa fazer mais uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem calou-se, ficou silente, saiu de fininho, foi embora, não quis mais conversa com o Senhor. Por quê? Porque o coração dele estava nas riquezas. Tirar um pouco, ainda que fosse um pouco dos seus bens, distribuir com os pobres, seria arrancar o seu coração, ele ficaria sangrando. E há pessoas assim. E há pessoas até na igreja, nesse tipo, nessa situação, em que jamais pensam em, pelo menos, contribuir em nome do Senhor Jesus com uma obra de caridade ou fazer uma oferta para a igreja, para a manutenção da casa do Senhor. Não. Por quê? Por causa da avareza, porque sangraria o seu coração. Então, Jesus não estabeleceu uma doutrina. Todo mundo que tem muitos bens deve vender tudo e dar para os pobres. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia que ele não ia suportar essa palavra. Por isso Jesus disse, vende tudo que tem e dá aos pobres e volta. Então você ganhará a vida eterna. Ele foi e não atendeu. Então se você vai à igreja para ser próspero e ter muito dinheiro, cuidado. Você está adorando a mamão. Servir à riqueza é dar-lhe um valor tão alto que colocamos nela nossa confiança e fé. Adoração, idolatria. A minha confiança está na poupança que eu tenho, lá na caixa. Eu tenho uma poupança e minha confiança está nesse dinheirinho que eu estou guardando. Esperamos da parte dela, da parte da riqueza, nossa segurança máxima e felicidade. Eu tenho muito dinheiro, eu sou feliz. Não é verdade. Muitos ricos, milionários, tiram a própria vida. Apesar de ter muito dinheiro, então não se pode dizer que todos os ricos são felizes e todos os pobres são infelizes. C. Confiamos que ela garantirá o nosso futuro e buscamos mais
do que o reino de Deus e sua justiça. Buscamos mais nos apoderar de mais dinheiro para termos mais segurança. A segurança do futuro está na minha poupança, está nos meus bens. Mas a Bíblia não diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a santidade, a bênção do Senhor, o relacionamento estreito com o Senhor, coração cada vez mais puro e limpo, para podermos, sabermos e termos condições de perdoar. É isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, as riquezas, acumular riquezas é um trabalho tão envolvente. Guarda isso aí. Acumular riquezas é um trabalho tão envolvente que logo passa a controlar a mente e a vida da pessoa. Até que a glória de Deus deixa de ter a primazia em nosso ser. Deixa de ter primazia. A primazia agora, em primeiro lugar, não é o reino de Deus, a glória de Deus, o louvor a Deus, a adoração ao Senhor. Não! O meu cuidado maior é com a minha poupança, meus bens. Não andeis cuidadosos, diz aqui o Senhor. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades, nós já lemos. Nada disso. Mas nós devemos seguir à risca isso aqui. Se queremos ser evangélico, é um nome muito bonito, ser evangélico não. Ser crente do Senhor Jesus. Ser discípulo, seguidor do Senhor Jesus. E nós devemos buscar, em primeiro lugar, esse reino. Ser participante deste reino, onde há perdão, onde não há exaltação, onde todos têm um coração propício a perdoar, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós estamos fazendo parte de um só batismo, em torno de um nome, o nome daquele que morreu por nós, em que nós adoramos a Deus sobre todas as coisas, em que nós amamos também o nosso próximo, e amamos a Deus acima de qualquer coisa, acima das nossas riquezas, acima de nossos filhos, acima de nossos bens, e nos entregamos ao Senhor. Então, meus amados, fique com essa palavra. E você, como está o seu coração com relação aos bens? Talvez você seja um homem ou mulher de muitos bens. Você anda muito ansioso por conservar, por não perder nada, por controlar, por vigiar, manter o domínio sobre os seus bens de tal maneira que você coloca a glória de Deus em segundo plano. Você está indo para a igreja com essa finalidade, esse pensamento, ser próspero, montar uma empresa e ser rico. É essa a finalidade que você quer caminhar no Evangelho do Senhor Jesus, quer ser discípulo do Senhor Jesus, quer ser seguidor do Senhor Jesus com esse pensamento. Reflita muito a respeito dessa questão. Jesus já deu a sua vida por nós. Seu sacrifício substituto. Ele nos substituiu na cruz. Seu sacrifício vicário. A sua expiação para a remissão de nossos pecados. Ele cuida de nós, Ele conhece as nossas necessidades. Não precisamos dar dinheiro para Deus para que possamos receber benefícios materiais. Não precisamos. Precisamos somente isso, ser discípulo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel do começo ao fim. Mas não pensamos que Deus é uma mercadoria, uma mercadoria de troca. Nós podemos então dar um pouco e Ele vai nos dar mais. Não é isso. Nós temos que dar de nós. Muito mais do que do nosso, mas de nós.
do nosso amor e da nossa fé. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.